Finalmente, neste item, cabe tratar da relação entre o representado com o delegado da Polícia Civil, Aredes Correia, preso em 29 de fevereiro deste ano, que respondia pela Superintendência da Corregedoria de Polícias do Estado de Goiás. Por um diálogo telefônico entre Cachoeira e Terceiro, 29 de março de 2011, às 9 horas e 39 minutos, verifica-se que Aredes estaria sob observação do setor de inteligência da Polícia Civil, acusado de receber propina do jogo do bicho. Sua relação com Cachoeira é de proximidade. Os diversos diálogos entre ambos revelam preocupações com o controle da cúpula da segurança pública em Goiás e que se articulavam para que houvesse uma reconfiguração das posições de comando que lhes fosse mais favorável. A participação do representado neste episódio está descrita no item 15 da representação do Procurador-Geral da República em desfavor do senador, a partir do diálogo entre Cachoeira e Demóstenes ocorrido em 29 de abril do ano passado. Depreende-se que havia uma mobilização para o lançamento de contramedidas com o intuito de fortalecer a posição de Aredes pela desqualificação de adversários na cúpula da Polícia Civil. O estratagema passaria pela repetição de ardilosa divulgação pela imprensa de dados sigilosos, contando com a decisiva participação do senador Demóstenes Torres. Pela semelhança deste fato com outros episódios, o caso será tratado em capítulo à parte. Da percepção de vantagens ilícitas pelo representado. Perante este Conselho de Ética, o senador, ora representado, confirmou o já consignado em sua defesa prévia, que receberam um celular rádio, marca Nextel, de presente de Cachoeira. Em resposta a questionamento feito por esta relatoria, o senador Demóstenes Torres admitiu verbalmente que a conta do celular era paga, pelo que supõe, por Cachoeira, e que não fazia ideia de que mais pessoas foram beneficiárias do mesmo presente. Todavia, como já mencionei, Cachoeira lhe informara que passaria o rádio de Roberto Coppola. Arrostou saber que qualquer telefone pode ser grampeado. Aliás, o próprio Cachoeira considerava essa hipótese, como ficou claro em seu diálogo com Giovanni Pereira da Silva em 20 de junho de 2011. A versão simplista, apresentada pelo senador Demóstenes Torres em seu depoimento pessoal para tudo credenciar, levou a um diálogo com o senador Randolfo Rodrigues, que o questionou sobre o fato de que, além de presenteá-lo com o celular rádio Nextel, Carlinhos Cachoeira pagava as contas mensais das despesas do senador com o uso da linha, ao que o representado respondeu: R$40, R$50, isso me desculpe. Como se verdadeiramente estivesse em questão o valor do aparelho ou o valor das faturas mensais, e não o caráter de uma relação com um empresário, melhor dizendo, um meliante, que cobria as despesas de um senador da República. O aparelho celular rádio Nextel, doado por Cachoeira, não apenas ao senador Demóstenes, mas a todos os ditos importantes membros de seu grupo criminoso, e cujas contas eram todas pagas por ele, constituía objeto significativo da parte operacional da rede de contravenção que comandava. Pelas informações colhidas nos depoimentos dos delegados da PF, pelos conteúdos de degravações obtidas nos autos de inquéritos decorrentes das operações Vegas e Monte Carlo, os membros da organização criminosa, ainda que pudessem ter dúvidas, fiavam-se em que a habilitação nos Estados Unidos tornaria o celular rádio Nextel imune à ação do poderoso guardião da Polícia Federal. Essa contra-informação aparece nos autos dos inquéritos, passada pelo próprio delegado Raul Alexandre Marques Souza ao delegado Fernando Antônio Hereda Byron Filho, membro da organização de Cachoeira, no curso das investigações. Desse modo, tem-se que o celular rádio Nextel, doado por Cachoeira ao senador e a outras pessoas com a garantia de conta paga, era uma peça na engenharia do crime organizado.
uma rede fechada de comunicação utilizada para a prática de crimes, não podendo ser reduzido a um mero presente para, supostamente, facilitar a vida do parlamentar, como afirmou em seu depoimento. De fato, além de ser um elemento importante para a apuração da prática em tese de crime de quadrilha, artigo 288, Código Penal, a ser corroborado na investigação em curso perante o STF, tal fato configura evidente percepção de vantagem indevida pelo senador Demóstenes Torres, cuja vedação está expressa no artigo 55, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988. Ao tentar defender-se neste ponto, o senador Demóstenes Torres derramou o leite. Disse textualmente que o mimo de Cachoeira servia para ser utilizado para sua comodidade. Falava nos Estados Unidos, falava na Argentina, falava no Brasil. Aí está o busilis. A figura de Cachoeira está sempre presente quando se trata de proporcionar comodidade, conforto, bem-estar ao senador. Cachoeira está junto quando se cuida de pagar uma dívida de $18 mil pela aquisição de uma mesa. É o amigo do peito que se preocupa com todos os detalhes da aquisição de uma aparelhagem de som de $27 mil. É quem destaca uma estafeta para comprar 5 garrafas de vinho ao preço de $15 mil. É o padrinho oculto que dá uma geladeira e um fogão ao casal querido ao preço de $25 mil. É o benfeitor secreto que paga a queima de fogos por ocasião da formatura da senhora Demóstenes Torres. Cachoeira, com o devido respeito, é um verdadeiro anjo da guarda do senador da República. A alegação do senador Demóstenes Torres de que todas essas utilidades, expressão que caracteriza vantagem indevida em alguns tipos penais, seriam posteriormente pagas por ele, não melhora a sua situação. Com efeito, como poderia alguém que em seu depoimento declarou possuir parcos rendimentos manter tão elevado padrão de gastos conspícuos? A esse propósito, chamou-me a atenção, ouvindo as conversas telefônicas, o fato de, no carnaval do ano passado, ter o representado se deslocado em tão poucos dias, de Goiânia para Angra dos Reis, de Angra dos Reis para Búzios, voltando de Búzios para o Centro-Oeste. Se não fosse por avião, essa triangulação não seria possível. Quem teria pagado tais deslocamentos se a remuneração do representado é tão regrada? A propósito, por que a empresa SET Táxi Aéreo só forneceu informações de traslados do representado no ano de 2010, sem se referir à inteireza da solicitação? Em que aeronave o representado teria feito o trecho final para o Centro-Oeste após desembarcar de uma viagem à Alemanha em agosto do ano passado? O que explica a carona, ida e volta no trecho Brasília-Goiânia, em um avião que estava sob responsabilidade de Cláudio Abreu? São questões que o inquérito 3.430 do STF seguramente logrará elucidar. Não poderia encerrar esse tópico sem tecer algumas considerações sobre o rumoroso encontro entre Gleibe Ferreira da Cruz, o estafeta de Cachoeira, e o senador Demóstenes Torres, no dia 12 de julho de 2011, na antevéspera da viagem do senador em lua de mel. Cuida-se de debates travados, a cerca de 20 mil, a serem entregues ou recolhidos pelo senhor Gleibe Ferreira da Cruz no apartamento do senador Demóstenes Torres. Durante sua explanação, o senador Demóstenes Torres buscou demonstrar contradições coloquiais que colocariam em xeque a existência dos 20 mil. Assumiu o senador ter tido a conversa por telefone com Gleibe no dia 12 de julho de 2011, às 13h36, e ter dado a ele seu endereço para a entrega do negócio